Olá, amigos! Mentes criativas e células imaginais de todos os lugares. Aqui é o Bruce. E no nosso papo de hoje, eu quero focar em algo que a gente chama de lenda urbana. E essa lenda urbana específica é aquela crença de que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Ah, sim, todo mundo já ouviu isso, né? Nós só usamos 10% do cérebro. Nossa, se a gente conseguisse usar todo o resto, seríamos super inteligentes. Mas, fazer o quê? É só isso que usamos. Primeiro de tudo, de onde veio esse número? De onde tiraram esses 10%? Bem, há muito tempo, quando os cientistas estavam montando o quebra-cabeça do corpo humano através da histologia e do estudo das células, uma análise do cérebro revelou um fato muito importante. Apenas 10% do cérebro era composto por neurônios. Os outros 90% das células no cérebro não eram neurônios. Elas foram chamadas de tecido de suporte, ou conectivo, e receberam o nome de células da glia. E o interessante é que, pela teoria da época, acreditava-se que os neurônios eram as únicas células funcionais do cérebro e que as células da glia eram mais ou menos só um apoio. Bom, por essa definição, a conta fecha, né? Você estaria usando apenas 10% do seu cérebro, porque os neurônios compõem apenas 10%. Por muito tempo, pensou-se que as células da glia eram só isso mesmo, um suporte físico e nutricional para os neurônios. Mas, nas últimas décadas, nós começamos a descobrir uma coisa. Houve um grande mal-entendido sobre as células da glia. Elas são muito mais importantes para a função neural do que apenas um suporte físico. As células da glia podem inibir ou ativar neurônios. Elas se conectam aos neurônios. Elas podem controlar a atividade dos neurônios. Então, de repente, essas células da glia, que eram vistas como passivas, se revelaram uma verdade superfuncionais, integrando toda a natureza de como o cérebro funciona. Pensa assim, numa analogia simples, imagine que os neurônios são os substantivos de uma frase. As células da glia seriam os verbos, os adjetivos e os advérbios. Elas são as palavras que modificam e dão vida aos substantivos. As células da glia criam a imagem completa. Se os neurônios são um boneco de palito, quando você adiciona as células da glia, você preenche e dá forma à pessoa inteira. Então, a antiga ideia de que apenas os neurônios eram responsáveis pela função cerebral caiu por terra. As células da glia também são. Isso significa que não estamos lidando com 10% do cérebro. Estamos lidando com 100% do cérebro. Sim, você tem acesso a 100% do seu cérebro o tempo todo. Mas isso quer dizer que a gente realmente usa o cérebro inteiro o tempo todo? A resposta é não. Porque o que a gente descobre é que quando começamos a viver em padrões e hábitos, o que acontece é que simplesmente ativamos certas vias neurais que já são habituais. E, como resultado, são essas vias que têm preferência no nosso dia a dia. Mas, se você conseguir engajar uma atividade cerebral completa, você pode expandir sua consciência, sua percepção e sua capacidade de controlar sua vida. Isso significa que podemos nos tornar cérebro total quando começamos a pensar de forma holística, em vez de apenas rodar os mesmos programas repetitivos de novo e de novo. A relevância disso é que quando engajamos essa atividade cerebral completa, nós ampliamos nossa capacidade como seres humanos neste planeta. E hoje, estamos descobrindo que existem muitas maneiras de ativar o cérebro inteiro. Algumas envolvem exercícios simples, como algo chamado Brain Gym, uma espécie de ginástica para o cérebro. É um exercício muito interessante de integração do corpo e do sistema nervoso. Funciona assim. A minha mão direita é controlada pelo meu hemisfério esquerdo do cérebro, e a minha mão esquerda pelo hemisfério direito. Mas olha que interessante. Se a minha mão direita, controlada pelo hemisfério esquerdo, cruzar a linha central do meu corpo, ela é simultaneamente percebida pelo outro hemisfério, porque agora ela está no território dele também.
Então, quando você cruza os seus braços ou quando você cruza suas pernas, o que você está fazendo é forçar os hemisférios direito e esquerdo a trabalharem juntos, em harmonia. Quando ativamos essa sincronização cerebral, onde os dois hemisférios estão engajados ao mesmo tempo, isso ativa algo como uma superaprendizagem. Com ambos os hemisférios trabalhando juntos, temos características muito superiores de função neural. No entanto, depois dos 7 ou 8 anos de idade, começamos a manifestar o que se chama de dominância cerebral. Isso significa que durante o dia não temos a sincronização dos dois hemisférios. É como uma onda, sabe? Às vezes estamos mais no hemisfério esquerdo, outras vezes mais no direito, depois volta para o esquerdo e para o direito. Ficamos alternando um hemisfério de cada vez. Isso é a dominância cerebral, quando um hemisfério domina o outro. E por que isso é relevante? Porque integrar nossas vidas se torna muito difícil com a dominância cerebral. Pensa comigo, o nosso hemisfério esquerdo está ligado à lógica e aos detalhes. Já o nosso hemisfério direito está associado às emoções e à visão do todo. E isso é muito importante. Se você está olhando para algo apenas com seu hemisfério esquerdo, todas as coisas lógicas fazem sentido, mas não há o componente emocional, e o inverso é verdade. Se você está no hemisfério direito, você fica envolvido emocionalmente, mas a lógica desaparece. Isso acontece com a gente desde os 8 anos e por toda a vida adulta. Mas, se você conseguir colocar os dois hemisférios em sincronia, o que chamam de M-Sync, você engaja a lógica e as emoções ao mesmo tempo. Isso abre uma janela de oportunidade para a superaprendizagem, onde você pode absorver informação de forma muito rápida. Mas também abre um leque de pensamento que inclui tanto o componente emocional quanto o intelectual, o que é necessário para ter a imagem completa. Então, se você está operando em dominância cerebral, você está, na verdade, desligando um componente do seu sistema nervoso naquele momento. Por isso, se você faz um exercício como o Brain Gym, em que você cruza os braços e as pernas, você começa a integrar os dois. É muito interessante que, quando estamos com os hemisférios sincronizados, ficamos muito mais calmos, centrados e capazes de expressar funções neurológicas que nos apoiam plenamente. É por isso que, às vezes, quando você chega em casa para relaxar à noite, você se pega com os tornozelos cruzados, sentado na cadeira, sem nem mesmo perceber o que está fazendo. Ao cruzar os tornozelos, você está, na verdade, engajando um processo de cérebro inteiro. Então, se você está estressado durante o dia, ou se só quer relaxar à noite, cruzar os braços e as pernas, na verdade, ativa ambos os hemisférios, o que acalma o sistema, mas engaja um processo cerebral completo. Você se torna muito mais eficaz no seu estado de relaxamento. Então, uma dica prática. Se estiver passando por um momento difícil durante o dia, pare por um instante, cruze os braços e as pernas, mantenha a posição por uns 3 ou 4 minutos e você começará a sentir uma calma te invadindo. E nessa calma, suas funções neurológicas serão totalmente aprimoradas. Quando começamos a operar a partir de padrões que se repetem todos os dias, expressamos caminhos muito específicos que são reutilizados de novo e de novo e de novo. E como resultado, nós, na verdade, desligamos uma grande parte do funcionamento do cérebro e apenas seguimos o hábito, os padrões que se repetem. Então, basicamente, o que você realmente precisa entender é o seguinte: nós podemos usar 100% do nosso cérebro, mas se rodamos os mesmos padrões repetidamente, não precisamos usar 100% do cérebro. Então, quero que você saiba que, quando você reconhece que pode ter essa sincronia, onde os hemisférios direito e esquerdo trabalham juntos e você se mantém consciente, você está usando 100% da sua atividade cerebral. E quando você faz isso, você também vai descobrir que sua vida se torna mais fácil, mais harmoniosa e mais saudável. Porque, quando você usa seu sistema nervoso completo, ele apoia a sua vida e impulsiona seu crescimento. Então, não fique preso naquela ideia de eu só estou usando 10% do meu cérebro. Essa história é falsa. Você pode usar 100% e isso está disponível para todos nós.
Basicamente, tudo o que você precisa entender é isto: mantenha-se consciente, mantenha-se atento e pare de repetir os mesmos padrões de novo e de novo, porque é isso que abre a oportunidade para criar novos comportamentos, quando você para de rodar os programas antigos.